Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 12 de maio de 2021, são 22 horas e 34 minutos. Lição 11 da classe de juvenis. Vida após a morte? Começando a nossa aula de hoje, corrigindo a hora da revisão. Resposta número 1. A morte é uma das certezas mais profundas da humanidade. Resposta número 2. Ele a define como sendo a separação da alma do corpo, pela qual o homem é introduzido no mundo invisível. Resposta número 3. Ela não acaba com a morte física, antes deságua em uma nova realidade, sendo que agora eterna. Resposta número 4. Não. A Bíblia afirma que depois da morte segue-se o juízo. Resposta número 5. É pessoal. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Introdução. Hoje você terá a oportunidade de estudar a respeito da importância das escolhas que fazemos. Após a morte, não há como mudá-las. Elas determinarão o seu futuro eterno, pois, diferente do que algumas religiões ensinam, não haverá uma oportunidade após a morte para purificação dos pecados. Após a morte vem o juízo. Você está preparado para a eternidade? Então, não precisa se preocupar com a morte, ela não assusta você. A morte costuma assustar algumas pessoas, na verdade, milhões de pessoas. Em alguns casos, até alguns cristãos também costumam se atemorizar com a ideia da morte. Após a morte, segue-se o juízo. É interessante notarmos que, apesar que Hebreus 9:27 fala sobre a questão do depois da morte segue o juízo, é interessante nós compreendermos que esse juízo não é já o julgamento final. Aqui, a Bíblia vai nos dar uma ideia do que acontecerá depois. O que a Bíblia está dizendo, na verdade, aos Hebreus 9:27, é que depois que morre, não tem mais o que fazer. Tudo será para o dia do juízo. Até porque a ressurreição só é possível se Cristo ressuscitar. E mesmo se Cristo ressuscitar alguém, como foi o caso de Lázaro, Lázaro morreu, depois Lázaro ressuscitou. Entretanto, Lázaro tornou a morrer. Então aqui segue o juízo. Muitas das vezes, a ideia da morte vai sempre também nos trazer a ideia de escolha. O que alguém quer? Quer vida ou morte, bênção ou maldição? Sempre o Senhor nos dará uma outra opção. Entretanto, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós estamos aqui optando pela vida e vida eterna. Portanto, a morte, ela não nos assusta, porque nós somos salvos na pessoa de Cristo e sabemos onde passaremos a nossa eternidade. A realidade da morte. A morte é uma das maiores certezas da humanidade. Após a entrada do pecado no mundo por intermédio de Adão e Eva, a morte passou a fazer parte da nossa vida. Ela não só teve origem no pecado, como também é o seu resultado final. Paulo foi enfático ao dizer que o salário do pecado é a morte. Veja que o salário do pecado é a morte. Aqui fala direto da morte eterna, porque existe duas vidas e duas mortes. Uma vida física e uma eterna, uma morte física e outra eterna. A alma que pecar, essa certamente morrerá. Aqui também já é uma questão de juízo, até porque toda alma vai pecar, todo homem vai pecar, toda mulher pecará. Todos nós pecamos. A ideia, quando a Bíblia diz que quando a alma que pecar, esta morrerá, dá a ideia daquela alma que vive pecando e morre no pecado. Essa sim, essa padecerá a eternidade. Também outra coisa interessante a gente notar, que existe uma grande diferença. Existem dois pontos a ser falado. O primeiro, se uma pessoa passa a vida toda
praticando a justiça, aceitou a Cristo e passa a vida praticando a justiça, e no ato da morte, antes de morrer, morrer em pecado, ele perecerá, essa alma perecerá. Por que ela perecerá? Porque apesar de ter vivido a vida inteira com Cristo e fazendo justiça, morreu durante um pecado de morte. Portanto, padecerá a eternidade sem Cristo. De contrapartida, alguém que passou a vida inteira fazendo coisas horrendas, coisas terríveis, mas que no dia perto da morte, no leito de morte, por exemplo, aceita a Cristo como Salvador, esta alma ela não perecerá. Essa alma entrará no paraíso, entrará nos céus. Então veja que existe aqui dois pontos extremos e nós precisamos compreender que são questões bíblicas. Uma outra questão também é sobre a questão de boas obras e vamos falar um pouco mais adiante. Dois caminhos, uma morada eterna. A vida é feita de escolhas. Diariamente nos deparamos decidindo entre uma coisa e outra, das mais simples às mais complexas. Escolhemos a roupa que vamos vestir, a faculdade que vamos cursar, a pessoa que vamos namorar e posteriormente casar. Que tipo de cristão seremos, o lugar eterno onde iremos habitar, etc. Não é muito difícil escolher entre uma pizza de mussarela e uma marguerita. Nós escolhemos as duas. Não é uma tarefa muito difícil de fazer essa escolha. Entretanto, a nossa vida passa-se sempre fazendo escolhas. Com qual roupa você vai à igreja? Ou com qual roupa você vai para uma festa de casamento, ou noivado, ou aniversário, ou formatura, seja o que for. Veja que qual é a faculdade que você vai cursar. Você já está pensando em cursar uma faculdade, você já tem uma ideia, você já tem uma opção. Então veja que a nossa vida ela é sempre regada à escolha, nós sempre iremos estar optando por uma coisa e outra. E a morte também não é algo diferente, nós também veremos, nós também temos o poder de decisão, melhor dizendo, nós temos o poder de decisão. O que nós vamos decidir? Decidir por Cristo e consequentemente deixaremos de praticar algumas coisas que a maioria das pessoas praticam, ou vamos deixar a Cristo e fazer tudo o que nós quisermos aqui. Termos momentos de prazeres aqui na terra, mas sabendo que naquele grande dia já sabe para onde vai a sua alma. Então nós temos o direito de escolha. O Senhor vai nos dizer para que nós venhamos escolher a vida. E quem é a vida? Jesus é a vida, o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Então veja que nós temos a opção, nós temos o direito de opção. E por que nós temos o direito de opção? Porque nós somos livres. Deus nos deu o livre arbítrio, então nós podemos fazer o que nós bem quisermos, sabendo que de todas as coisas que nós fazemos, Deus trará a juízo, quer seja bom, quer seja ruim. Então, quando você for fazer uma escolha, quando você vai decidir por algo, você precisa saber no que você está se pautando, no que você está escolhendo, porque certamente essa escolha vai te dar um futuro, né? Na verdade, uma eternidade. Então, aonde você quer passar a sua eternidade? A Bíblia é clara, existem dois caminhos, então dois fundamentos, duas portas, né? A larga e a estreita. Então escolha a porta estreita, porque certamente essa te conduzirá aos céus. Purgatório, uma opção impossível. Criado na Idade Média e reafirmado no Concílio de Trento pela Igreja Católica, o purgatório nada mais é do que uma grande invenção religiosa. Não há nada na Bíblia que apoie o ensinamento de que após a morte e antes de chegar ao céu, a alma do ser humano, com exceção de alguns santos e mártires especiais, passará por um período de castigo temporal pelos pecados, a fim de se purificar. Em outras palavras, o purgatório seria, vamos dizer aqui, é como se fosse uma fogueira. A pessoa fica dentro dessa fogueira, uma fogueira bem grande, que à medida que esse fogo vai ardendo, a pessoa vai se purificando dos seus pecados, porque ela não teve tempo de na terra ter uma vida de santificação, de purificação, então ela terá que passar pelo purgatório
para que assim, depois de um determinado tempo, ela vai para o céu. Bom, isso é uma invenção religiosa. Os católicos têm essa ideia. Eu vou deixar aqui na descrição o texto base que eles têm para isso, o que não é verdade, é uma falsa, né, uma ideia falsa do que a Bíblia diz. Por quê? Porque a Bíblia diz uma coisa e eles dizem que está falando sobre o purgatório. Não existe purgatório. Purgatório, até porque, se existisse o purgatório, estávamos aceitando de que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. A Bíblia diz que se tivermos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Jesus morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que não há uma possibilidade de ter um outro refúgio se não for em Cristo. A Bíblia é clara, segue o juízo após a morte, ou céu ou inferno. Não tem um terceiro caminho, não tem uma outra escolha, não tem uma outra opção. Ou é Cristo, ou é a eternidade sem Ele. Então veja que o purgatório era mais uma invenção religiosa para que assim as pessoas, principalmente as pessoas mais ricas, né, poderosas, pudessem comprar assim um lugar no céu. Era algo, alguém morreria e a família dessa pessoa que morre pagaria uma indulgência e assim sairia do purgatório para o céu. Ou seja, alguém estava comprando a salvação com dinheiro, que é algo que não tem base bíblica, como diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Ou, em resumo, em Efésios 2, 8 e 9, vai dizer o seguinte, que a salvação é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém tem como ser salvo por si. Ninguém é suficientemente santo para se salvar. Somente Cristo nos salva. Somente o Senhor Jesus é quem nos salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. Não existe purgatório. Purgatório, mais uma vez, é uma invenção religiosa dos homens para que assim tivessem dinheiro para construir as catedrais, principalmente aquela catedral São Pedro, né, me parece, no Vaticano. Então veja que é uma ideia de apenas ter dinheiro. E muitas pessoas, muitas das vezes até pessoas sinceras, acabam pagando, acreditando que realmente aquele valor pago na Igreja Católica, no purgatório, vai salvar a sua alma do inferno. Não existe essa possibilidade. Até porque, se assim fosse, também o Senhor também estaria entrando em contradição, como diz Romanos 2:11 e 10:34 de Atos dos Apóstolos, que Deus não faz acepção de pessoas. Ora, se somente o rico pode pagar pelo purgatório, então somente o rico seria salvo. E a Bíblia diz, Jesus falou que é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então veja as contradições bíblicas. A Bíblia não dá passagem para o purgatório. Mais uma vez, o purgatório é uma invenção religiosa. Estamos bem guardados em Deus. Segundo a Bíblia, a alma dos salvos que formam mortos está bem... na verdade deve ser foram, né? Segundo a Bíblia, a alma dos salvos que foram mortos está bem guardadas em Deus, no paraíso, seio de Abraão, desfrutando de um estado de consciência pleno, ou seja, tendo consciência de tudo o que está acontecendo no céu. Porém, aguardando o dia da primeira ressurreição, que precede ao arrebatamento da igreja, quando os corpos dos santos serão transformados e glorificados para vivermos eternamente com o Senhor. O que seria o seio de Abraão? O seio de Abraão é uma antessala. Dá um exemplo melhor. Imagina que você vai fazer a sua matrícula na escola ou na faculdade que você escolheu, ou seus pais escolheram por você. Veja que quando você chega na escola, você ficará na recepção. A recepção está dentro da propriedade da escola, mas não é a escola ainda. Você ainda vai passar por um outro lugar para você ir para uma sala ou para o pátio da escola. A ideia do seio de Abraão é parecida. O seio de Abraão é como se fosse uma recepção para o céu. A gente já estará próximo ali do céu, estaremos dentro do céu, vendo com plena consciência das coisas que estão acontecendo, mas nós ainda não chegaremos lá. Por quê? Porque ainda não chegou o grande dia, porque todos nós chegaremos juntos. Então veja que da mesma forma
será também aquela pessoa que perecer, que morrer sem a salvação. Ele também não estará no inferno, porque o inferno ainda não foi inaugurado, só será inaugurado no fim dos tempos. Então ele já tem consciência para onde que ele vai. Aquela alma, ela sabe para onde que ela vai. Ela já tem assim como os salvos, né? Nós os salvos estaremos na antessala, né? No seio ali de Abraão, próximo do céu, como se fosse a recepção do céu. A pessoa que morre sem Cristo também estará como se estivesse na recepção do inferno. Ele sabe para onde que ele vai. Ele não tem mais como escapar. E assim como a Bíblia diz, né, que um não pode ir para o lugar do outro, não tem como mudar, segue o juízo. Então veremos que sim, existe vida após a morte e também existe morte após a morte. Ou seja, existe uma vida após a morte, que é a vida eterna. E também existe uma morte após a morte, que é a morte eterna. Então que nós venhamos ter compreendimento dessas coisas, compreender essas coisas de forma clara. Para concluir, o seu destino eterno é importante demais para não ser levado em consideração aqui e agora. Cuidado com as escolhas que você faz em vida, e elas têm consequências eternas. Embora muitos dos seus colegas de escola acreditem que após a morte acaba-se tudo, vivendo como se o céu e o inferno fosse apenas uma invenção da religião para escravizar a mente dos seus seguidores, não se engane. Céu e inferno são reais e inevitáveis. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Essa morte não é apenas física, mas também espiritual e eterna. Decida-se sempre por Cristo, pois Ele venceu a morte e tem o poder de nos livrar eternamente dela. Sobre uma outra questão da morte, há algo também de se falar, que muitas das vezes quando morre alguém, principalmente uma pessoa pública, nós temos o hábito de julgar aquela pessoa, mas nós temos que compreender que nós podemos julgar sim, pela reta justiça, como diz João 7,23. Mas nós precisamos compreender que, às vezes, aquela pessoa teve uma oportunidade durante aquele tempo de se arrepender e nós não estávamos lá presentes. É diferente de uma pessoa que nós sabemos que morreu, por exemplo, em pecado. Essa nós sabemos que é pecado que é para a morte e é pecado que não é para a morte. Então, se nós sabemos que alguém morreu cometendo um pecado para a morte, por mais que ele seja um pastor, um missionário, uma pessoa uma dirigente do centro de oração, que passou a vida inteira fazendo boas obras, falando no nome do Senhor, mas qualquer pessoa que morrer em ato de pecado, né, esse pecado que eu digo um pecado para a morte, não tem como nós falarmos o contrário. Essa alma certamente padecerá na eternidade. Então nós precisamos também compreender que há pessoas, como, por exemplo, nós teremos algumas surpresas, né? Imagina, por exemplo, Saulo, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, vendo Estevão no céu. Olha que parece que vai ser estranho. Por que vai parecer estranho? Porque a Bíblia diz que Paulo foi conivente com o apedrejamento de Estevão. Aí agora imagina os dois salvos na pessoa de Cristo, no grande dia do Senhor, lá no céu, um olha para o outro, você está aqui também? Você me apedrejou lá no céu, lá na terra, vamos assim dizer, né? Olha aqui uma surpresa. Veja que alguém, no caso Paulo, que estava apedrejando, né, foi conivente com o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir do Evangelho, apedrejou Estevão, agora é também uma pessoa salva em Cristo. Então veja, olha o tempo que Paulo passou. Então existe um processo, melhor dizendo, existe um processo de vida. Então uma pessoa diante do processo de sua vida pode se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Salvador, e mesmo tendo praticado algo ilícito com algum salvo, pode também ser salvo. Então nós teremos esse tipo de surpresa no céu, da mesma forma que naquele grande dia nós podemos ver pessoas que nós temos como pessoas salvas que não serão. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? Ter cuidado da doutrina, ter cuidado com a palavra, falar a palavra corretamente, procurar falar com amor ao próximo, para que nós venhamos assim salvar a nós mesmos, né, na pessoa de Cristo, e também salvar outras pessoas com o nosso exemplo. Então, uma pessoa que uma vez que você tem uma vida pautada na palavra, e você prega esta palavra, então você está cuidando de você mesmo,
da doutrina e das pessoas que estão próximas de você. Então você será um espelho para as outras pessoas, você será o sal da terra para outras pessoas. Então as pessoas chegarão a Cristo através de você. Em alguns casos você nem mesmo saberá disso. Por quê? Porque pelo teu bom exemplo de pessoa cristã, você vai fazer com que as pessoas cheguem a Cristo através da sua vida. Então que nós venhamos ter esse discernimento, né, de compreender que nós precisamos ter cuidado de nós mesmos, que nós podemos sim julgar pela reta justiça e que sim, existe vida após a morte e também existe uma morte após a morte. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!